Etapa 5. Qual é o objetivo e a área de aplicação do FEMEA? O objetivo dessa análise FEMEA, independente de qual FEMEA que nós estejamos pensando, se é o FEMEA do produto ou se é o FEMEA em si do projeto em geral, o FEMEA como um todo, uma visão mais macro, ele tem como objetivo pelo menos 4 elementos principais. O primeiro deles é justamente identificar essa falha em potencial em relação a um momento preventivo, ou seja, nós precisamos entender que a falha, em nenhum momento, ela é algo benéfico para um produto ou para um processo. A falha, sempre que nós estivermos utilizando o elemento FEMEA, e assim como nós já verificamos em relação ao termo falha e o porquê que um componente falha, ela precisa ser definida, detectada preventivamente, para que nós tenhamos uma análise desse sistema de segurança como um todo. E aí, o segundo elemento ou o segundo objetivo para essa análise, que nós precisamos agora determinar quais são os efeitos, se nós já compreendemos as falhas em potencial que são possíveis daquele componente, daquele produto, projeto, processo de vir a falhar, nós precisamos determinar o que pode ocorrer, qual é o efeito, qual é a potência, aquele elemento máximo que nós podemos ter de falha nesse nosso componente. Quais são as consequências que são envolvidas? E aí justamente é essa parte de planejamento de manutenção. Muitas vezes nós utilizamos nas questões mais empresariais, mas muitas vezes no processo produtivo e na parte de processo de projeto de algum componente, essa parte de planejar a manutenção. Então nós precisamos entender quais são esses efeitos para preventivamente propor elementos ao longo da cadeia de desenvolvimento da manutenção para colocar esses elementos, tanto do projeto como um todo, quanto do processo do FEMEA como um todo, para essa parte de falha em potencial. Agora, um terceiro objetivo extremamente importante é analisar as causas potenciais, ou seja, o que está levando a ocorrer esse FEMEA, o que está levando a ocorrer essa falha nesse nosso componente. E aí, se nós conseguimos estudar com profundidade, com destreza e com detalhamento, o que nós vamos ter? O conhecimento dessa falha, e nós vamos conseguir reduzir ou diminuir a probabilidade de falhar desse componente, que é justamente na parte de planejamento da produção nos testes. Então, muitas vezes você está fazendo um teste no seu contexto empresarial e esse elemento dos testes nós já previamente podemos definir na parte de um projeto, talvez um projeto conceitual ou na parte de um projeto detalhado ou até mesmo na parte de um projeto informacional, quando nós estamos levantando informações, nós estamos coletando muitas vezes as necessidades do cliente, transformando aí para requisitos de produto em geral e mais à frente como uma especificação meta, até para nós trabalharmos na parte de desdobramento da função da qualidade, o QFD e tudo mais, nós entendemos qual é o teste ou quais são os testes que nós precisamos ter e realizar no nosso modelo de produto. É um teste de campo, é um teste de laboratório, qual é o tipo de teste que nós precisamos trabalhar? E o quarto e último objetivo do elemento FEMEA, desse nosso manual, justamente é recomendar ações. Ou seja, o que ele pode propor para a equipe de projeto, o que ele pode trabalhar para todas as pessoas envolvidas na cadeia de análise de falhas, na cadeia de produto, de processo, de projeto e também nessa parte de apoio a essa logística, nessa parte de comunicação desses elementos de falha. Agora, um outro elemento extremamente importante é qual é a área que nós aplicamos o FEMEA. Nós entendemos o objetivo, mas como que nós podemos colocar a aplicação? Onde que eu posso aplicar o meu FEMEA num contexto empresarial? Então nós temos pelo menos o que o FEMEA, o manual, nos representa, que nós precisamos entender que a utilização do FEMEA ela pode ocorrer pelo menos em 3 pontos ou 3 momentos.
O primeiro deles são aqueles novos projetos, ou de um projeto tanto para uma parte de tecnologia ou na parte de processos. E aí isso aqui é muito importante, quando nós estamos desenvolvendo esse novo projeto, muitas vezes nós não temos uma lição aprendida, muitas vezes nós não temos um know-how do projeto ou elementos anteriores que nos digam ou que nos apontem tipos de falhas que previamente ocorreram. E esse elemento é extremamente importante porque o escopo da análise é justamente o projeto, ou seja, é a tecnologia ou o processo como um todo. Então nós precisamos observar e nós precisamos trabalhar como um todo, globalmente, macro, essa estrutura desse novo projeto, dessa nova tecnologia ou desse novo processo como um todo. Agora, o segundo elemento é naquela parte que nós vamos fazer alguma modificação de um projeto, uma modificação de um processo que nós já temos um certo conhecimento, que nós já temos uma expertise, que nós já temos uma lição aprendida, que nós temos um registro prévio na parte informatizada, ou algum outro elemento que a empresa tenha guardado nesses elementos de projeto como um todo. Então, o que nós precisamos ter aqui? O escopo de aplicação do FEMEA, ele modifica. E qual é a modificação para uma parte de uma nova tecnologia ou do novo processo? Aqui, nós temos que focar nessa modificação, nesse processo, nesse projeto, na parte de possível interação devido a essas modificações. Qual é o histórico, por exemplo, de um teste de campo que nós realizamos com esse produto, com esse processo, com esse nosso novo componente? A parte de requisito legal, ele está atendendo? Como é que nós estamos trabalhando esse elemento? E agora, o terceiro elemento de área de aplicação nessa parte de FEMEA é justamente o uso de processo, o uso de projeto existente em um ambiente que é novo ou uma nova aplicação. E aí, o que nós temos aqui de escopo ou de organização, de restrição da utilização do FEMEA? Justamente que esse escopo ele deve focar no impacto nesse novo ambiente, da localização ou da aplicação nesse projeto que é existente. Então nós precisamos ter como uma análise dessa área de aplicação, como a área de escopo ou de restrição do nosso FEMEA, nós entendemos inicialmente se é um novo projeto, é uma modificação ou é um uso. O que nós temos atualmente para fazer essa distinção no nosso projeto, no nosso produto, no nosso processo? Por isso que a pessoa que vai, aquela equipe de trabalho que vai se responsabilizar por desenvolver um FEMEA, precisa ter os conhecimentos, os conceitos muito bem detalhados, muito bem definidos, muito bem estruturados, para que nós tenhamos essa área de aplicação, esse escopo, essa restrição muito bem pensado na nossa cadeia produtiva. E agora nós temos aqui, por exemplo, em projetos, onde é que nós podemos utilizar? Na parte de operação, supervisão, controle, manutenção, facilities, parte de segurança, expedição, máquinas, equipamentos. Então, tudo é projeto, tudo tem uma entrega, um elemento definido ao final. Ele tem uma etapa de início, uma etapa de fim e ele tem uma entrega única, que é a característica principal de um projeto. Além disso, nós temos a parte de processos. Quais são os processos produtivos em geral que nós vamos utilizar essa área de aplicação do nosso FEMEA? E além disso, os setores econômicos. Muitas vezes o FEMEA ele foi concebido na parte primeira, a parte militar, mas muito desenvolvido no setor automotivo em geral, mas nós não precisamos atualmente, e isso já há muito tempo já foi avaliado, que não é só no setor automotivo que nós podemos utilizar o FEMEA como um elemento, uma análise de falha, nós podemos utilizar em qualquer setor econômico. Você pode ser, principalmente no setor automotivo, nós precisamos utilizar no setor aeroespacial, no setor agrícola, de máquinas e equipamentos agrícolas, implementos agrícolas como um todo, na área do setor hospitalar,
Nós temos máquinas, nós temos equipamentos no setor hospitalar. Então, se nós temos uma máquina, nós temos um componente que pode vir a falhar, que pode vir a apresentar algum desvio dentro daquilo que foi previamente estabelecido, aquela discrepância de medida do que era e do que realmente ocorreu. E aí nós temos também o setor de logística, nós temos o setor de frigorífico, nós temos o setor alimentício, o setor de confecção, que é o setor têxtil, o setor principalmente metal mecânico, siderúrgico como um todo. Esses elementos, essas áreas de aplicação, vejam vocês que isso é muito importante nós ter esse domínio e esse interesse em utilizar o FEMEA. Muitas vezes nós temos empresas, e muitas vezes você sabe bem disso, que empresas que utilizam e que estão dentro desses setores econômicos aqui previamente relacionados, que não utilizam o FEMEA ou que muitas vezes não conhecem o que é o FEMEA. E aí o que nós temos? Nós temos falhas repetidas nos componentes, nós temos falhas no produto, nós temos falhas no processo, nós temos falha muitas vezes em peças, em sistemas técnicos, e o que acontece? Nós ficamos trabalhando uma, duas, três, várias vezes para detectar uma falha, só que nós não utilizamos uma metodologia robusta, uma metodologia já previamente com um conhecimento que é o FEMEA. Então fica aqui esse pedido, esse apelo para que, se você trabalha nessa área, alguma área de aplicação aqui, que utilize, que implemente o FEMEA, que leve ao seu ambiente de processo, ao seu ambiente de projeto, para trabalhar com o FEMEA.